E o Espírito Santo pode ter uma epidemia de dengue ainda nesse ano. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, só em 2021 foram mais de 15 mil casos suspeitos. Além da pandemia da Covid-19 e do surto da gripe, os capixabas também precisam ficar atentos com outra doença, com a dengue. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no início deste ano há risco para a epidemia da dengue, zika e chikungunya. As altas temperaturas do verão também preocupam. O momento que nós estamos vivendo em relação ao clima de chuva e sol, isso é muito importante para o ciclo do vetor. Então, as altas temperaturas associadas às chuvas, então isso ajuda com que a proliferação do vetor ela seja feita com muita propriedade. Segundo o subsecretário interino de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, as arboviroses são periódicas. A cada 5 anos, normalmente é o que nós temos observado, você tem um pico maior do número de casos. E isso é uma questão que não é uma hipótese forte em relação à transmissão da doença, mas lembrando que o grande problema, se o mosquito tiver condições favoráveis para o seu ciclo de vida e ele tiver as condições também humanas, ele vai se desenvolver e a epidemia pode chegar em qualquer época. Em 2021, o número de casos de dengue, chikungunya e zika reduziu em 67%, 79,88% e 45%, respectivamente, comparado com o ano de 2020. Ao todo, foram 15 mil casos suspeitos de dengue no ano passado. Mas o alerta é que neste ano de 2022, os números mudem. Até abril deste ano, o Espírito Santo pode enfrentar as 3 epidemias de uma só vez. E devido ao risco neste ano de epidemia, torna-se assim essencial o reforço às medidas preventivas contra o Aedes aegypti, como eliminar os focos de mosquito em residências, retirar água parada e também realizar a limpeza dos quintais. 80% dos focos estão dentro das residências, então o controle está muito sob a responsabilidade de cada um de nós. Nós temos os outros 20% que são nos terrenos baldios, locais que têm casas de veraneio que ficam muito fechadas e isso torna-se um criadouros, mas 80% está dentro da residência, são calhas de água, calhas que ficam aí retendo água, a nossa caixa d'água que às vezes ela não está totalmente vedada. Então existem diversos criadouros e que é possível, com uma inspeção semanal, porque o ciclo de vida do vetor, se você faz uma vez por semana, você consegue cortar o ciclo dele e evitar a continuidade da vida do mosquito. Orley salientou ainda que os sintomas da dengue podem ser perigosos. Por isso, é muito importante ficar atento e procurar a unidade de saúde mais próxima. A forma mais grave da doença, inclusive, pode ocasionar na morte do paciente. O paciente que tem uma comorbidade, que já tem uma imunidade baixa, outros problemas, ele fica muito mais vulnerável à questão das arboviroses, principalmente a dengue. Então ele tem mais probabilidade de ter uma hemorragia e aí por isso é importante os cuidados, verificar os cuidados iniciais. Sintomas como febre, dor de cabeça, então, são sinais muito parecidos com as outras doenças virais, para poder começar a buscar um diagnóstico diferencial. Os números, né, os dados são preocupantes, né? Há esse risco, né, de epidemia e as autoridades ficam preocupadas. Choveu muito nos últimos dias, tem chovido, né, já há alguns meses. E claro, se as pessoas não fizerem o dever de casa, que é deixar os quintais limpos, né, as residências, as áreas externas limpas, a dengue vai chegar. Aí a gente começa um 2022 com notícias ruins. Notícias de Ômicron, de variante, né? Temos ainda a epidemia da Covid, tem gripe e vai tantas notícias de crises econômicas, de aumentos e mais aumentos, como vamos trazer ainda hoje, falar sobre aumento de combustível. Então, são muitas as notícias ruins para esse ano de 2022 e cada um tem que fazer a sua parte para reverter essa situação.